Olá, estamos aqui mais uma vez para estarmos falando sobre este assunto tão pertinente, tão importante para as nossas vidas, que é a missão para a salvação de almas. Talvez no primeiro momento você possa não dar muita atenção a isso, talvez você não tenha ouvido falar muito sobre isso. É claro que na maioria dos casos nós estamos sempre envolvidos com a nossa vida cotidiana, não é? Sobre as nossas finanças, sobre entretenimento. Isso devemos sim estar fazendo. Estamos preocupados com a nossa saúde, com a nossa vida financeira, mas embora isso tudo seja importante, nós devemos nos lembrar que todos temos uma alma, e aonde é que essa alma vai passar a eternidade? De que maneira a nossa alma vai passar a eternidade? Isso é muito importante para nós. Nós precisamos estar inteirados deste assunto para que não venhamos a sermos pegos de surpresa num futuro que, na minha opinião, é bem próximo, não é? Então, vamos discorrer sobre este assunto agora e eu espero que você esteja atento, pois as coisas que nós iremos falar aqui são coisas muito importantes para as nossas vidas. Como você tem notado, nós temos vivido tempos em que existe um certo frisson, digamos assim, com muitas especulações, muitas coisas sendo ditas, coisas que são relacionadas à nossa vida de uma maneira geral. E entre estas coisas está aquilo que nós chamamos de mudança climática, por exemplo. Nós poderíamos discorrer sobre este assunto aqui por algum tempo, e por um longo tempo, para dizer a verdade. E seria algo que estaria tendo diversas opiniões. Existem divergências de opiniões e isso é bom que aconteça porque dessa maneira nós podemos refletir de um lado e de outro, o que é muito importante para que depois nós possamos tirar as nossas conclusões. Então é necessário estarmos atentos a este assunto. A maioria das pessoas não se envolvem com isso, não se envolvem com diversos assuntos relacionados à nossa vida cotidiana. Então devemos prestar um pouco mais de atenção a estas coisas. E eu quero, nesta oportunidade, chamar sua atenção para isso. O que você pensa deste assunto, mudanças climáticas, por exemplo? Você tem ouvido falar a respeito desse assunto? Você tem se interessado por este assunto? Ou isto tem passado desapercebido por você, você não tem dado interesse, isso não lhe traz uma grande satisfação? E isso é natural. Esse tipo de assunto não traz muita satisfação, porque você se vê pego a alguma coisa que lhe traz preocupação. E as pessoas não querem se preocupar. As pessoas querem viver uma vida sem preocupações. Ainda mais quando o assunto envolve alguma coisa que possa acontecer de ruim para as suas vidas aqui na face da terra. Então, amados, é necessário que você saiba deste assunto. Não, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não quero saber desse assunto, isso aí não me interessa. É claro que interessa. O que tem a ver isso? O que isso está relacionado com o assunto missão para a salvação de almas? Ora, tem tudo a ver. Tem toda uma relação, porque o assunto pode ser algo que esteja totalmente fora de um contexto que realmente nós temos vivido. Quem é que garante a nós que este assunto de mudanças climáticas não seja apenas um enredo para engodar as vidas e deixá-las à parte de uma realidade que vem acontecendo? Quem é que garante que este assunto, mudanças climáticas, não é apenas uma distração para o que realmente importa e vem acontecendo nos dias de hoje?
Então você precisa se inteirar desse assunto. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui do nosso canal para, em algum momento, em uma outra oportunidade, quem sabe, trazer algumas coisas sobre este assunto também, não é? Existem outros assuntos que são bastante interessantes, por exemplo, sobre o fim dos tempos. É um outro assunto que está em pauta, em muitos canais do YouTube. Você liga a televisão, você vê as pessoas falando sobre este assunto. E este assunto também está relacionado com a sua alma, com a minha alma. Está relacionado com a humanidade. Tem tudo a ver com a vida que nós estamos vivendo. Os fins do tempo, será? Será que realmente é isso? O que você acha? Você tem uma opinião sobre este assunto? Uma opinião particular sobre o que tem sido dito, que está em pauta em toda a mídia, não é? Poucos se tem falado a respeito desse assunto nas igrejas. É claro que eu não quero aqui, de maneira nenhuma, estar dizendo que ninguém tem falado desse assunto. Não é isso. Existem pessoas que têm sim falado sobre esse assunto. Mas são poucas as pessoas, são poucas as igrejas. As igrejas estão mais bitoladas, voltadas para um evangelho que traz benefícios para o ser humano. Estão mais interessadas em um evangelho que nos concede bênçãos, um evangelho que nos traga felicidade, um evangelho que faça com que as nossas vidas sejam melhoradas, mais fáceis de ser vividas. E quem é que não quer esse tipo de coisa? Eu não estou me colocando fora deste assunto, porém, eu penso que Deus tenha divertido o seu povo para que eles não atentem somente para a questão dos benefícios que Deus pode nos causar, mas também que essas pessoas estejam inteiradas de um assunto muito importante, que é as coisas que estão acontecendo nos fins dos tempos. Muitas vezes Deus quer falar conosco e nós não damos ouvido. Muitas vezes Deus quer nos alertar quanto ao tempo que nós estamos vivendo e nós não queremos ouvir a respeito desse assunto. Mas isso é simplesmente um momento de uma pequena reflexão sobre isso. Eu gostaria de falar também sobre os fins dos tempos, uma outra oportunidade. Gostaria de convidá-lo, eu estarei mostrando a vocês de uma maneira prévia isso aí, não é? Para que nós venhamos a nos encontrar e estarmos participando desta oportunidade de estarmos falando a respeito também dos fins dos tempos. Agora, o mais importante de tudo isso é que, embora não pareça, essa questão dos acontecimentos destes últimos dias, todas elas, e isto eu creio não ser uma opinião minha em particular, mas de muitos cristãos, se não na sua maioria, se não de uma forma total, mas na sua maioria, as pessoas pensam muito sobre a vinda de Jesus Cristo. É isso mesmo, a vinda de Jesus Cristo. Agora, eu pergunto, quem é que nos garante que todo esse assunto em pauta, tudo isto que tem sido colocado nestes últimos dias, não tem a ver com a volta do Senhor Jesus Cristo, com a vinda do Senhor Jesus Cristo? Eu acredito de um modo pio, piamente, de que todas estas questões que têm nos envolvido nestes últimos dias têm a ver com a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, é bom que nós estejamos inteirados destes assuntos. É bom que nós tenhamos uma opinião particular sobre os assuntos. E para que você obtenha uma opinião particular, não devemos ser como a maioria das pessoas. O que a maioria das pessoas fazem? A maioria das pessoas, eles analisam um ponto de vista, se apegam a este ponto de vista,
sem estarem ouvindo o outro lado da questão. Existem sempre duas versões em todos os casos. E para que você tire uma conclusão acertada, é necessário que você conheça os dois lados da questão. Se você conhece apenas um lado da questão, como é que você pode opinar acerca se aquilo é verdade ou não, se é positivo ou negativo? Você não pode, você não conhece o outro lado. Existe uma necessidade muito grande de que nós conheçamos os dois lados de uma questão. Então, muita coisa tem sido dita, muita coisa tem sido falada, não é? E eu e você precisamos estar preparados. E de que maneira nós nos prepararemos? Como é que nós vamos nos preparar? Conhecendo os dois lados da questão. Então, se você tem ouvido alguma coisa sobre os fins dos tempos, se você tem ouvido alguma coisa sobre a mudança climática, se você tem ouvido alguma coisa sobre o filme que foi lançado aí a respeito da bomba atômica, é bom você ouvir o outro lado da questão. É bom você ouvir o outro lado. Uma outra opinião vai ajudar na formulação da sua opinião, mas não de uma mera opinião. Mas não de algo criado por você mesmo, mas de algo que fora estudado por você e daí então você tira a sua conclusão. Existe um versículo bíblico que é muito importante, muito importante. É um versículo em que o apóstolo São Paulo deixa registrado, não é? Para que nós tenhamos todo o cuidado possível com relação àquilo que nos é dito. Por isso, nós precisamos, de uma forma muito coerente, estarmos inteirados de todos os assuntos pertinentes à salvação da nossa alma. O que está em jogo é a minha e a sua salvação. E eu quero aqui deixar para você um versículo para a nossa reflexão, um versículo que eu acredito irá falar muito ao seu coração, porque está relacionado com aquilo que nós queremos enfatizar nesta nossa jornada pelo nosso canal, que traz o assunto missão para a salvação de almas. Observe, aqui na carta aos Hebreus, o servo do Senhor diz o seguinte, capítulo 2, livro dos Hebreus, capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com a mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. É claro que o que o nosso escritor aqui está dizendo é com relação ao que temos ouvido sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sobre a Bíblia Sagrada. E eu digo a você que todo o assunto corrente nos dias de hoje, como foi em todo o tempo na face da terra, a Bíblia está relacionada com ele. Ou todos os assuntos estão relacionados com a Bíblia. Por isso, eu quero convidá-lo a estar comigo nas próximas oportunidades, para que nós possamos então estarmos estudando junto a respeito daquilo que é muito pertinente, mas muito pertinente. Algo que é de modo muito importante para a minha e para a sua vida, que se trata da salvação das nossas almas. O meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até lá!